Boa noite a todos, a santa paz do Senhor Jesus. Aqui que está falando é o amigo de vocês que vos fala, Deomilton Gereta. Sou embaixador da palavra, levando sempre uma palavra amiga aos corações, aos lares, às famílias, às pessoas que estão seguindo, assistindo e ouvindo a palavra de Deus. Tudo é baseado na Escritura Sagrada. Então, neste momento, eu quero falar da palavra, o segredo da vitória. O segredo da vitória. Não será levado a praticar as 17 obras de Gálatas 5, capítulo 19 a 21, os versículos. Eu vou ler aqui na Bíblia, está escrito assim. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, esmulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, veja, total segurança, do crente é andar conforme ensina os textos aqui em Romanos 6, o capítulo, e de 14 a 23 os versículos, que vamos ver aqui agora, na Bíblia também, 6, 14 a 23 os versículos, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Pecaram, que eu estava olhando aqui, deu uma parada, mas vamos em frente aqui, para pegar bem certo aqui. E daí, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vós apresentardes como servos para obedecer, desse mesmo a que obedeceis, sois servo, quer do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que foste entregue, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, assim como apresentastes vossos membros para servirdes à imundícia e à maldade, para a maldade. Da mesma forma, apresentais agora vossos membros para servirdes à justiça, para a santificação. Porque, quando eres servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tenheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado,
e feitos servos de Deus, tendes vós o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, veja bem, como temos libertado, isso é a graça, através da graça de Deus que nós libertados, né? Do pecado. Então, hoje nós não servimos mais ao pecado, e sim servimos pela justiça as coisas de Deus. Então, vou lendo mais aqui, também está lá em Romanos, né? Mas eu tenho anotado aqui no caderno, 8 capítulos, 1 a 3 os versículos, diz assim, ó: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, veja bem, né? E a inclinação, continuando aqui, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja bem a importância do Espírito habitar em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo de entre os mortos também vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, e viveremos. Agora, para finalizar, quero ler lá em Gálatas 5, o capítulo, e 22 a 26, o versículo. Então, vamos lá na palavra de Deus, em Gálatas 5, capítulo, né? E vamos chegar lá, a finalizar aqui, 22 a 26, os versículos. Então, tá aqui. Gálatas, vamos conferir aqui, né? 5, 22 a 26. Então, está aqui. Então, diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões, concupiscência. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos aos outros, invejando-nos aos outros. Amém? Então, esta palavra é da vitória. Nós temos a vitória quando nós deixamos essas obras viver segundo as coisas da carne, que é as coisas pecaminosas, né? As coisas que vamos pensando assim, temos que viver, temos que comer, temos, sabe, aquelas glutonarias. Normalidade de a gente se alimentar é ótimo, é especial. Só quando tudo é em excesso, as coisas ficam pecaminosas, né? Então, que sirva esta palavra para nós tomarmos, né, um conhecimento e uma consciência que nós devemos se fortalecer na palavra de Deus. E assim Deus continua abençoando todos, no nome santo do Senhor Jesus. Todos quanto vão assistir e ouvir possam ser abençoados neste nome poderoso e maravilhoso. Até uma próxima oportunidade, sempre querendo Deus. Amém e amém.